Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto com seguintes destaques. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no meio de semana pode ser decisiva para o título da competição. Após agressão a árbitro na segunda divisão do futebol gaúcho, jogador será indiciado por tentativa de homicídio. Aqui na Europa, Benfica perde invencibilidade, mas segue na liderança da Liga Portuguesa. Ex-atacante italiano afirma que Maurício Pochettino terá vida curta no Paris Saint-Germain. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, como também a manutenção dos jogos de equipes com jogadores nas eliminatórias para o Qatar 22. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Antônio Cassano, italiano, ex-jogador do Milan e outras equipes, afirmando que o técnico do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino, terá vida curta na equipe francesa. Vamos abordar mais sobre esse assunto e outros mais na sequência dessa edição do PB Desporto. Vamos agora para o nosso bate-papo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, eles já estão prontos. E o primeiro assunto começa contigo, Moraes, é a sua análise da última rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo vencendo, Palmeiras empatando, o Atlético ganhando também. Como é que você viu essa rodada, hein, meu caro Jorge Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você e também para você que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, Júnior, com relação a essa sua primeira pergunta sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, eu não acredito mais no Palmeiras do Abel. Eu acho que o Palmeiras, depois desse empate, jogando em casa contra o Juventude, para mim ele perdeu uma grande oportunidade de se estabelecer dentro da competição. Passo a acreditar a partir de agora que nós vamos ter até o final da competição uma briga entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, para que a gente tenha a equipe campeã dessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu, quer dizer, venceu bem, é um time que continua firme na liderança, com uma pontuação muito na frente do Flamengo e do Palmeiras, mesmo que o Flamengo tenha 2 jogos a menos. Vamos admitir que o Atlético perca 2 jogos e o Flamengo ganhe os 2 jogos, mesmo assim, o time do Atlético Mineiro ainda vai ficar com uma gordura, vai ficar na frente na competição. É por isso que eu acho que o Atlético Mineiro é o mais credenciado a conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série A, da primeira divisão. Claro que seguido de perto pelo Flamengo, mas eu não acredito no Palmeiras. Com relação ao Grêmio, não adiantou contratar, levar o Filipão, porque o Grêmio perdeu para o Sport e continua dentro da zona do rebaixamento. E eu acho isso péssimo para o futebol brasileiro, um time com a força, a tradição, a história do Grêmio, ficar exatamente, ser rebaixado, vamos admitir, porque hoje, dentro da zona do rebaixamento, eu acho muito difícil que o Grêmio venha reagir para pelo menos permanecer na primeira divisão no ano que vem, viu, Júnior? Olha, Moraes, sem dúvida alguma, o Palmeiras, com esse empate, fica cada vez mais distante de sonhar com um título no Campeonato Brasileiro. Na verdade, a gente já estava comentando aqui que o Palmeiras vinha jogando
é mau, né? Um esquema de jogo praticamente único, que é aquele que a gente já conhece do Abel Ferreira. Volto a dizer, com todos os méritos para as suas conquistas na equipe alviverde, mas o Palmeiras é um time que se defende muito bem e tenta ganhar o jogo numa ou outra bola, né? Já é um jogo conhecido, para lá de conhecido, da equipe palmeirense, que é claro, está na final da Copa Libertadores, também com méritos, né? Tem chance de ganhar tanto contra o Flamengo, mas é um jogo aqui entre nós muito pobre. Flamengo ganhando, o Atlético também, a briga com certeza deve ficar entre esses times. Eu concordo com você, o Atlético tem a vantagem, isso aí ninguém pode duvidar. A vantagem é do Atlético, mesmo o Flamengo com 2 jogos a menos. E para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise dessa 23ª rodada. Amigas e amigos do PB Desporto, começo pelo sofrimento no Z4 desta Série A do Brasileirão. Em casa, o Grêmio de Filipão, na volta de torcedores a seu estádio, perdeu para o Sport Recife por 2-1. O Leão da Ilha do Retiro, na maior crise de sua história, com diretores demissionários e possível perda de pontos, não fazia gol há 9 jogos, com 3 vitórias em 23 confrontos, 2 das quais justo sobre o tricolor gaúcho. Foi a 3ª vez que o Grêmio poderia fugir da zona da degola, mas tudo indica que o sobressalto de sua galera, para o bem ou para o mal, será mantido até a última rodada do campeonato, sem choro nem vela. Sábado em BH, bem que o Internacional se trancou na defesa para explorar os contra-ataques, mas no fim do jogo deu o líder Atlético Mineiro 1-0, agora com 49 pontos. 10 à frente do Palmeiras em segundo, que por sinal empatou no Allianz Parque dentro de casa 1-1 com o Juventude de Caxias do Sul, 15º colocado. Apesar de 71% de posse de bola, o ataque de Abel Ferreira, aprendiz de José Mourinho, só chutou 4 vezes da direção do gol adversário, que aliás saiu à frente do placar. Já no Maracanã, nesse domingo, o Flamengo, em ritmo de treino, fez 3-0 no primeiro tempo e administrou o jogo na etapa final, com primorosa atuação de William Arão, Felipe Luiz e, em primeiro plano, Andreas Pereira, autor do 3º gol, em fulminante contra-ofensiva iniciada na área rubro-negra, com Bruno Henrique em profundidade para Gabigol, daí para Arrascaeta, que se mandou a 1000 por hora, e finalizada pelo belga recém-chegado, de pais brasileiros, que numa arrancada de 80 metros, digna de Usain Bolt, chegou à área do combalido Atlético Paranaense para marcar pela 2ª vez, com a camisa do bicampeão brasileiro, 3º classificado com 38 pontos. A 11 do Galo de Minas acho improvável, mesmo com 2 jogos a menos, que o Flamengo ultrapasse o líder até o fim da maratona de pontos corridos, mesmo se o derrotar no confronto direto no Maracanã. Sem o futebol espetáculo proporcionado pelo rubro-negro e com muito menos inspiração de seu elenco, o Atlético Mineiro, assim penso, dificilmente perderá a chance do ansiado título, 40 anos depois de Dadá Maravilha de cabeça no Maracanã garantir o troféu contra aquele super Botafogo de Carlos Alberto Torres, Sebastião Leônidas, Rogério Jairzinho, Roberto Miranda e Paulo César Caju Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes. Eu gostaria de fazer um comentário breve sobre o Abel Ferreira. Parece até chover no molhado você voltar a falar, a gente, né, eu aqui de forma mais direta, mais concreta, falar que o Abel, apesar de todos os méritos,
é uma pessoa, sabe, é um treinador, é, repito, é um profissional sério, dá o seu máximo no Palmeiras, mas apesar desse tipo de jogo que não me agrada, como a muitos também, um jogo, ele podia explorar muito mais o elenco que tem, mas fora de campo também, após o jogo, o Abel ele é sempre muito mal educado. Depois dessa classificação para a Copa Libertadores, o que ele disse foi, na minha opinião, totalmente absurdo. Primeiro veio com aquele discurso, eu sou português, eu sou europeu. Tudo bem que é português, é um orgulho. Ele, como português, está no Brasil e eu moro aqui em Portugal. Portugal é um país maravilhoso, as pessoas são muito simpáticas. Enfim, agora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você chega lá e vir com essa prepotência, não, porque eu sou português, eu sou europeu, como se ele fosse melhor por ter nascido aqui na Europa, né? E aí vem com arrogância dizendo que tem profissionais no Brasil que não são tão sérios, né? Que não levam muito a sério o trabalho. Ele chegou a falar isso, fez uns comentários totalmente sem nexo. E aí criou ainda aquela que virou até piada, né, nas redes sociais, memes, de dizer que o vizinho dele, esse recado é para você, meu vizinho. Pelo amor de Deus, né, Abel? Seja um pouquinho mais educado, seja um pouquinho mais tranquilo. Tudo bem, tá sem a família aí no Brasil, isso pesa, mas foi uma opção sua, aceitar treinar o Palmeiras. Ainda vem dizendo depois, não, porque eu tive 3 propostas. Que propostas são essas também? Será que o Abel foi convidado para dirigir, né, um Real Madrid ou para substituir o Maurício Pochettino no Paris Saint-Germain, que está sendo muito criticado? Então, mais humildade. É um treinador sério, mas baixa um pouquinho a bola. O Jorge Jesus fez um grande trabalho no Brasil, né? E todo mundo falava, o Jesus é mais estourado, mas era uma pessoa simpática, tratava bem a todos. Então, por que esse comportamento, Abel Ferreira? Por quê? Menos, né, meu amigo? Menos. Agora, sobre o Flamengo, a disputa, concordo contigo, Antônio Manuel Góes. O Atlético tem vantagem, sim. E, aliás, o Flamengo tem um jogo decisivo contra o Red Bull Bragantino, jogando fora de casa nesse meio de semana. Um empate ou uma derrota, apesar de termos muitos jogos ainda, poderá ser decisivo em favor do Atlético Mineiro. Mas um outro assunto que eu quero abordar com vocês, mais uma vez contigo, Moraes, aí em Maceió, foi a decisão da CBF na manutenção dos jogos das equipes que têm jogadores nas eliminatórias para o prosseguimento do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras e outras equipes aí terão jogadores, não terão os seus jogos adiados pelo fato de ter jogadores disputando as eliminatórias. Como é que você viu essa decisão da CBF que desagradou o Flamengo, hein, Moraes? Olha, Júnior, todo mundo sabe que eu não sou simpático às ideias da Confederação Brasileira de Futebol. Eu não assino embaixo o que esses caras dizem ou o que eles fazem à frente do futebol brasileiro. Mas eu tenho que reconhecer, e é uma opinião minha, é o meu ponto de vista, eu tenho que reconhecer que a culpa não pode ser creditada ao Juninho Paulista, que é o coordenador geral da CBF ou da Seleção Brasileira. Ele garantiu que os jogos dos times brasileiros que cedessem jogadores para a Seleção Brasileira agora, no mês de outubro, esses jogos seriam transferidos pela CBF no Campeonato Brasileiro. Só que o Sindicato dos Jogadores Profissionais foi à Justiça e tem um acordo com a Procuradoria do Trabalho para que o Campeonato Brasileiro acabe na primeira quinzena de dezembro. E se os jogos forem prorrogados, o campeonato só vai acabar no final de dezembro, porque o sindicato exige o período de férias total cheio para os jogadores, quer o período de pré-temporada também um período cheio. Então, o acordo feito com o Sindicato de Jogadores do Futebol no Brasil
com a Procuradoria da República do Trabalho é quem fez com que a CBF, através do Juninho Paulista, voltasse atrás. Eu não vejo nenhum outro time que cedeu o jogador para a seleção brasileira reclamando. Eu só vejo reclamando o Flamengo. O Flamengo acha que é o bambambam da história. Ele quer tudo certinho e às vezes nem ele faz a coisa certa. Enfim, eu acho que a gente tem que olhar uma coisa e olhar outra coisa. A CBF voltou atrás, o Juninho Paulista, coordenador de futebol, voltou atrás. Por quê? Porque há um acordo entre o sindicato de jogadores e a Procuradoria do Trabalho. Moraes, de fato, a diretoria do Flamengo, e eu bati muito nessa tecla aqui, fui muito crítico e sou da postura da diretoria do Flamengo, da direção do Flamengo, do seu presidente, com relação a determinadas atitudes no lado social, no aspecto humano, que essa diretoria do Flamengo merece todas as críticas. Diferentemente das atitudes do Flamengo com relação à parte administrativa do clube. O Flamengo é, sem dúvida alguma, um clube com melhor situação financeira, com investimentos, né, que são feitos no clube. O trabalho de marketing é bem feito, o Flamengo está tentando fechar parcerias mundo afora, é o caso aqui de Portugal, com o Tondela, ainda em conversações, né, claro, mas é uma realidade. A marca, o Flamengo procurando expandir a marca Flamengo. Ok. Agora, de fato, apesar dessa série de equívocos, de atitudes insanas da diretoria do Flamengo, como foi ano passado, eu volto a afirmar aqui, na pressa de retornar aos jogos de futebol no meio da pandemia, a situação toda que o mundo vivia e ainda vive, claro, numa outra realidade. Mas, com relação a isso, Moraes, eu tenho uma outra posição. Nessa questão, você até mencionou, mas por que os outros clubes não reclamaram e só o Flamengo? O Atlético reclamou porque tem uma diferença grande no campeonato, tem menos jogadores a serviço da seleção, né? O Palmeiras aí está praticamente fora também da disputa do Brasileirão, não tem Copa do Brasil para jogar, tem só a final da Libertadores, daqui a pouco menos de 2 meses, e o brasileiro que está numa situação muito complicada, praticamente fora, né, da chance de ser campeão. E o Flamengo não, o Flamengo está envolvido em 3 competições. Moraes, e mais, Moraes, em qualquer lugar do mundo, aqui na Europa, né, nos países que o futebol é realmente levado a sério, mais a sério, você, quando tem jogos da seleção, você sabe muito bem disso, há a paralisação, é data FIFA. Então, só por aí eu acredito que esse meu argumento faça sentido. Mas para você, aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, como é que você viu a manutenção desses jogos dos times do Brasileirão com jogadores servindo as seleções nessas eliminatórias para o Qatar 22? Não só o Flamengo, mas também Atlético Mineiro e Palmeiras serão atingidos pela medida estapafúrdia da Casa de Mãe Joana em que se tornou a CBF. Afinal, vamos querer o quê neste país de inimagináveis mixórdias bolsonárias? Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Equador, Peru, México, a exemplo do que ocorre aí no continente europeu. Tem as respectivas competições nacionais paralisadas no curso das datas FIFA, como nas próximas este mês e em novembro, por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo. O calendário de nosso futebol é o mais patético do planeta, com ou sem pandemia. Depreende-se, porém, nas entrelinhas, que subsiste uma guerra não declarada entre os cartolas da entidade nacional e o Flamengo, em função de interesses financeiros. Segundo uma fonte dos corredores da CBF,
a camarilha da Confederação estaria agindo a mando do ex-presidente Marco Polo Del Nero, que, apesar de banido oficialmente do futebol, ainda dá as cartas nos subterrâneos mal-cheirosos da entidade. O Flamengo, cúmplice da CBF e outros carnavais, declara-se traído por, imaginem, Juninho Paulista, um medíocre e inepto executivo cujas decisões têm o mesmo valor de uma inexistente nota de R$3. Caso acionada para resolver o imbróglio de não adiamento de jogos de clubes com jogadores convocados para a seleção daqui ou de outro país, a FIFA com certeza lavará as mãos a se manifestar nem favorável nem contra, antes pelo contrário, Antônio Júnior. É bem por aí, Antônio Manuel Góes. Como eu falei para o Moraes, né, claro, opinião é opinião, a gente sempre... Isso é salutar, você ter opiniões distintas num programa que debate futebol ou qualquer outro assunto. Só que, para mim, ficou bem claro que há uma certa... não é você falar besteira, dizer que pode ser uma represália da CBF. Agora, o Flamengo, por sua vez, volto a dizer, está errado, o Flamengo esteve errado em várias atitudes aí, só que nessa situação fica bem claro que, em primeiro lugar, volto a afirmar aqui, é data FIFA, em qualquer lugar do mundo, nas principais ligas de futebol pelo mundo, aqui na Europa, né, onde estão os maiores clubes e tudo mais, as maiores competições, há a paralisação. Por que no Brasil agora... Não, no Brasil, aí teve, né? Na outra vez tivemos os jogos adiados e agora não. Para mim, só isso aí já deixa bem claro. Não, mas foi o sindicato dos jogadores preocupado com as férias. Tá legal. Para mim, esse argumento aí não tem muito a ver, não. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando de um fato, mais um, profundamente lamentável no futebol brasileiro. Dessa vez, pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, em partida realizada na última segunda-feira, dia 4 de outubro, no jogo entre o Venâncio Aires, que recebeu o São Paulo de Rio Grande, e aos 16 minutos da primeira etapa, o William Ribeiro, jogador da equipe visitante, o São Paulo de Rio Grande, acertou um chute na nuca do árbitro, que já estava no chão, já estava caído, estava no chão, estava no gramado, melhor dizendo, um chute na cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro. O árbitro ficou desacordado, imediatamente os jogadores de ambas as equipes chamaram a ambulância, que entrou no gramado para atender ao árbitro que estava desacordado. A partida foi automaticamente adiada, né? Foi paralisada e adiada. Mas a verdade é que esse jogador, se é que a gente pode chamar de jogador, lembrar bem o nome dele mais uma vez, o William Ribeiro, covarde e que já tem um histórico de violência no mundo do futebol. Ele, em 2014, estava fora da lista de relacionados da sua equipe naquela altura, naquele momento, e agrediu um torcedor durante a partida. Estava na arquibancada. No outro jogo, ele agrediu um jogador em 2014, agrediu um jogador adversário com um soco. Ou seja, já tem histórico que precisa sim ser um exemplo, precisa ser punido, porque é um absurdo você ver numa competição, num jogo de futebol, não é um ringue ali não é uma competição de luta não, e vem uma pessoa, um William Ribeiro, o nome dele, mais uma vez falando, de forma covarde, agredir um árbitro, já estava caído,
e ele deu um chute na nuca do Atos Rodrigo Crivellaro. O Atos se encontra bem agora, foi levado para o hospital, mas se encontra bem, fora de perigo. Mas as últimas informações dão conta que o jogador William Ribeiro será indiciado por tentativa de homicídio. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro, que tem, na noite dessa quarta-feira, dia 6 de outubro, a continuação da competição. Na verdade, essa 24ª rodada foi aberta na noite dessa terça-feira, 5 de outubro, com a partida entre Corinthians e o Bahia. Na noite dessa quarta-feira, teremos a Chapecoense recebendo o Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Atlético do Paraná, Sport de Recife e Juventude, Ceará e Internacional, Fluminense e Fortaleza, América Mineiro e Palmeiras e Red Bull Bragantino e Flamengo. Jogo único na quinta-feira, complementando essa rodada de número 24, teremos o jogo entre o São Paulo e o Santos, o clássico paulista no futebol brasileiro. Na classificação, primeiro colocado o Atlético Mineiro com 49 pontos ganhos, segundo o Palmeiras com 39, e o terceiro é o Flamengo com 38, em quarto Fortaleza com 36. É bom lembrar que o Flamengo, quando eu mencionei nas manchetes que é uma rodada decisiva, porque o Flamengo tem que vencer agora os jogos, né? Todos os jogos, inclusive os 2 em atraso, já que o Flamengo, se não vencer esse jogo, empatar ou perder, fizer só um ponto, o Atlético ganhar da Chapecoense, a diferença aí vai aumentar ainda mais, e mesmo com os 2 jogos de diferença, a situação vai ficar muito complicada para o Flamengo, ou seja, para o rubro-negro carioca, só a vitória interessa a partir de agora. E o ex-jogador Antônio Cassano, italiano Antônio Cassano, 39 anos, criticando duramente ao técnico do Paris Saint-Germain, o Maurício Pochettino. É bom lembrar, antes de mais nada, que na última rodada, a 9ª da Ligue 1, a Liga Francesa de Futebol, o Paris Saint-Germain, que estava invicto na competição, 8 jogos, 8 vitórias, enfrentou fora de casa a equipe do Rennes e perdeu por 2-0. A primeira derrota do time de Messi, Mbappé e Neymar, chamado já aí do Dream Team, né? O time dos sonhos, por muitos aqui na Europa e mundo afora. Mas a verdade é que essa derrota causou aí duras críticas ao Maurício Pochettino, que já vinha sendo criticado pela imprensa francesa. E o Antônio Cassano, ex-jogador do Milan, do Parma, entre outros clubes, dizendo que o Maurício Pochettino terá vida curta no Paris Saint-Germain caso continue como técnico. Ele afirmou que o Maurício Pochettino é uma pessoa muito boa, muito simpática, já ouviu bons comentários com relação à sua pessoa e tal, mas que, taticamente, ele é muito fraco, e pedir conselhos a jogador sobre como jogar, o Antônio Cassano colocou isso, que ouviu comentários que ele pede conselhos aos jogadores do Paris Saint-Germain para a forma como a equipe atuar, é difícil de acreditar. Então, o Maurício Pochettino está tendo uma vida como técnico no Paris Saint-Germain nada fácil, apesar de um elenco fantástico, ainda mais depois da aquisição, da contratação do Messi, ele segue recebendo duras críticas. Agora o Paris Saint-Germain segue na liderança, mesmo com essa derrota da Ligue 1, Liga Francesa de Futebol, 24 pontos ganhos, 8 jogos, 9 jogos, melhor dizendo, 8 vitórias e 1 derrota. Já o Rennes, que venceu ao Paris, é apenas o 11º colocado, com 11 pontos na competição, né? Ele tem
3 vitórias, com essa agora diante do Paris Saint-Germain, 3 empates e 3 derrotas. E aqui em Portugal, na 8ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, o Benfica, perdendo a sua invencibilidade no Campeonato Português, jogando em casa no Estádio da Luz, foi derrotado pela equipe do Portimonense por 1-0. Portimonense, que é a equipe de Portimão, no Algarve, sul de Portugal, e vencendo o Benfica com o gol do Lucas aos 21 minutos, 66, né, no segundo tempo, portanto, decretando essa vitória de 1-0 em cima do Benfica. Mesmo com a derrota, o time do Jorge Jesus segue na liderança do Campeonato Português. Os demais jogos envolvendo as primeiras equipes, os primeiros colocados no campeonato, tivemos o Futebol Clube do Porto vencendo em casa por 2-1 o Paços de Ferreira. O Sporting, jogando no campo do adversário, derrotou o Arouca por 2-1. E o Estoril, que faz bela campanha, empatou em 2-2, jogando no seu campo com a equipe do Gil Vicente. Na classificação do campeonato, o Benfica segue na liderança, 21 pontos, primeira posição, 7 vitórias e 1 derrota. Em segundo, o Futebol Clube do Porto com 20, 6 vitórias e 2 empates. Em terceiro, o Sport, também com 20 pontos, 6 vitórias e 2 empates, perde para o Porto nos critérios de desempate. Em quarto lugar, o Estoril, 15 pontos ganhos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E em quinto, o Portimonense, pegando a vaga do Braga, é o quinto colocado agora com 14 pontos ganhos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no Campeonato Português. Um fato importante também é que o Tondela, a equipe que o Flamengo, esteve em negociações, está em negociações ainda, segundo as informações, para uma possível parceria. O Flamengo poderia adquirir a SAD do clube, administrar a SAD do clube nessa parceria. O Tondela, que começou bem o campeonato, depois teve uma sequência de resultados negativos e nas 2 últimas partidas teve vitória, como a última, no final de semana, jogando fora de casa no campo do Belenenses SAD, vencendo por 2-0 e ocupando agora a 9ª colocação do campeonato, a equipe do Tondela. 9 pontos ganhos, 9ª colocação do Campeonato Português. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, do Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!